Boa tarde, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos aqui para mais uma live. Eu vou estar trazendo para nós sobre a Escola Bíblica Dominical, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, que é a lição 5, do dia 2 de agosto de 2026, do terceiro trimestre, a lição de adultos. Vamos aqui comentar sobre essa lição tão maravilhosa. E nesta lição nós vamos estar analisando, vendo sobre a passagem de Paulo por Atenas, uma cidade reconhecida por sua tradição filosófica e por sua intensa religiosidade. Vejamos, pois, aqui, eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas e contribuísse assim para o crescimento, para o entendimento espiritual de outras pessoas através desta lição. Atenas, em grego, atnia, pronunciado, tá? Escutar, em grego antigo, Atenai, a capital e a maior cidade da Grécia. A cidade domina a região da África e é uma das cidades mais importantes do mundo antigo, sendo que seu território está continuamente habitado há 3.400 anos. E a cidade é uma cidade clássica, a Atena clássica do período da Grécia Antiga. Foi uma poderosa polis, que é cidade-estado, que surgiu em conjunto, né? Aí de outras cidades. É super importante, e o desenvolvimento de Atenas se deu por um processo de concentração de renda, o que fez com que um grupo de privilegiados, os eupátridas, tivessem a riqueza e controlassem a política da cidade. E a cidade de Atenas era, portanto, um modelo de polis oligárquica. E os historiadores apontam que nessa fase, alguns debates a respeito podem, na realidade, levar em consideração como essa cidade surgiu, e ela surgiu ainda no período da civilização micênica, segundo milênio antes de Cristo, e sua evolução fez dela um lugar importante na Grécia. Dominava a região da África, como nós já falamos, e assumiu papel de protagonismo durante a luta contra os persas, e então entrou em declínio com uma derrota na guerra contra os espartanos. Os historiadores, eles apontam que a presença humana na região de Atena remota a mais ou menos ao período de 5.000 anos antes de Cristo, portanto ao período neolítico. E essa contestação foi realizada porque escavações arqueológicas descobriram as evidências, né, de presença humana em regiões próximas da Ágora e da Acrópole ateniense. E por volta de 1.500 anos antes de Cristo, durante o período da existência da civilização micênica, acredita-se que Atenas era já uma pequena comunidade organizada. E desse período, os arqueólogos
eles conseguiram encontrar evidências que apontam à possível existência de um palácio, centro de poder para os messênicos, e de algumas fortificações. As lendas gregas narram que Atenas foi nomeada em homenagem à deusa de Atena. São algumas informações que eu queria estar passando para vocês, eu quis estar passando para vocês, né? E diante de um povo cercado de altares e distante do Deus verdadeiro, o apóstolo, ele anunciou o evangelho no Areópago, tomando como ponto de partida o altar dedicado ao Deus desconhecido. E sua pregação foi muito importante aí nesse lugar. Atos capítulo 17, versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Nessa passagem bíblica, deixa eu ver aí, boa tarde, meu amigo, deixa eu ver quem está me saudando aí. Emanuel, que Deus abençoe, que Deus ajude, Joelma. Nessa passagem, ou seja, nesta passagem bíblica, Paulo ele traz grandes informações, grandes declarações, que existia um poder caracterizado por um período, né, com um poder de adoração muito grande a outros deuses, porém existia um período caracterizado pela ignorância. As pessoas eram ignorantes porque não tinham o conhecimento, não tinham a total informação. Deus não levou em conta esse período da mesma maneira que agora. E no presente, Deus ordena universalmente o arrependimento. Nós precisamos passar pelo arrependimento. Nós temos muitas informações, temos a Bíblia, temos realmente o Evangelho explicado, expandido de todas as formas e de todas as maneiras. Entretanto, portanto, o versículo não está ensinando que Deus aprova a idolatria. Não é isso. Nem que tampouco que as pessoas do passado estivessem isentas da responsabilidade moral. O próprio discurso de Paulo denuncia a fabricação de imagens com uma compreensão equivocada de Deus, em Atos 17, o versículo 29. E a ideia que nós temos aqui, com a revelação trazida por Cristo, iniciou-se uma nova etapa de salvação, de informação. Aquilo que Deus suportou com paciência, agora é confrontado de uma forma muito explícita e levando o povo a ter um arrependimento. As pessoas necessitam reconhecer o único Deus verdadeiro, o único Deus criador dos céus e da terra. Existe também muita idolatria na época atual, mas nós precisamos entender que há um único Deus, um único Senhor, que deve ser adorado e glorificado. E esse texto não fornece base alguma para estabelecer uma doutrina sobre a salvação das pessoas que não foram evangelizados. Até a Bíblia diz que aqueles que morreram sem lei também, sem lei, eles perecerão. Porque o próprio ser humano já nasceu com esse espírito de religiosidade dentro dele. O seu objetivo aqui é anunciar que com a vinda de Cristo, Deus convoca as pessoas em todos os lugares, de todas as etnias, porque o evangelho está sendo propagado, está sendo anunciado, e as pessoas precisam passar pelo processo do arrependimento. Eu não estou falando aqui de você pertencer ou não a uma denominação. Estou falando sobre o poder salvífico do evangelho que transforma o coração das pessoas. E a verdade prática diz o seguinte: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Aqui nós temos 3 pontos importantes na verdade prática, que será estudado domingo. É a dependência do Espírito Santo,
que a obra missionária ela depende exclusivamente do poder do Espírito Santo. É o Espírito quem capacita a igreja para testemunhar e também levar as pessoas a entenderem a verdade, convence o pecador e aplica a verdade de Cristo no coração da pessoa. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta alguém implorar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, estabelecer limites, regras, porque se o Espírito Santo não convencer essa pessoa, não vai adiantar nada. Compreensão do contexto. Paulo considerava o contexto dos seus ouvintes, mas sempre os conduziu à verdade sobre Deus, ao pecado, ao arrependimento e ao juízo. A abordagem pode variar, porém o evangelho ele permanece inalterado. Nós precisamos levar as pessoas a terem conhecimento sobre Deus, a conhecerem as Escrituras, a entenderem que há um Deus que salva, que há um Deus que perdoa, e há um Deus também que faz justiça. Haverá um julgamento, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, no caso a igreja vai comparecer diante do tribunal para a avaliação das suas obras. E diante do trono branco, na realidade que é um trono já de juízo, é um trono de condenação. A proclamação do evangelho exige realmente essa coragem daqueles que vão indo de força em força até aparecerem perante o Deus de Sião, e o Salmo 126 diz que aqueles que semeiam em lágrimas ou com lágrimas voltarão com júbilo, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? E a graça de Deus não encobre a gravidade do pecado. A graça de Deus, ela mostra o nosso pecado e mostra também o que nós devemos fazer, qual decisão nós devemos tomar, o que é que nós precisamos. Crê em Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vejamos aqui o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Importante nós entendermos isso aqui. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui sobre isso, acrescentar muito mais, tá? E você vai compartilhando aí com outras pessoas. Nós vemos aqui que o desenvolvimento de Atenas deu-se por um processo de concentração de renda, o que fez com que um grupo de privilegiados detivessem a riqueza e controlassem a política do Estado. Atenas tinha realmente uma posição muito privilegiada na Grécia Antiga, e é natural que a cidade tenha tido um papel super importante em algumas guerras que aconteceram na região. E no começo do século V a.C., Atenas enviou tropas à região da Ásia. Nós precisamos ver aqui algo sobre Atenas para que você compreenda muito bem o que vai ser estudado aí na lição. Temos berço da democracia, né? Atenas tem uma história de conquista e de mudanças fortíssimas, e temos aí a fundação e o período monárquico. A Atenas deve seu nome a Ateneia, deusa protetora, nascida da cabeça de Zeus, cuja história se confunde com a própria Grécia. E os primeiros povoadores foram diferentes povos, né, de diferentes etnias, de jônios, que se estabeleceram ao lado do penhasco onde mais tarde seria construída a Acrópole. E naquela época, naquele período, eles se organizavam em reinos. Segundo a mitologia,
Cécrope. O Cécropes de origem egípcia, foi o primeiro rei da região ática e a quem se atribui a fundação de Atenas. E até o século IX a.C., seus habitantes eles se reuniam em 12 cidades e desde o princípio, Atenas ostentou a supremacia sobre o resto das polis. E a lenda atribui a Teseu a unificação das polis sob o controle de Atenas, depois de submeter sua principal competidora à vizinha polis de Eleusis. Depois da unificação, se estabeleceu a festa das Panateneias, em homenagem à deusa Atenas. E a história de Atenas foi evoluindo desde a primitiva formação, a aristocracia, e dessa a democracia. O monarca dirigia os assuntos políticos e militares e era assistido pelo Areópago, onde justamente Paulo estava aí pregando, né? Um tribunal de nobres com amplos poderes, especialmente relacionados com a justiça. Nós temos da oligarquia à monarquia, e no século VII a.C., a monarquia ela foi submetida, ou seja, né, substituída por um arcotado perpétuo, uma espécie de monarquia eletiva. O primeiro legislador foi Drácon, que em 621 ditou um código de leis que passaria a história como exemplo de severidade, mas foi com um grande passo, um grande passo frente à barbárie da justiça primitiva. Drácon foi substituído por Solon, um dos 7 sábios da Grécia, famosos por sua honestidade e patriotismo. É interessante vocês entenderem isso aqui. Temos o século dos Péricles, e o século V foi chamado século dos Péricles, um político que marcou com letra de ouro a sua passagem pelo poder. Deixa eu ver quem está aí. Eliana Souza, a paz. Continua aí, Eliana. Eu estou explicando sobre Atenas, né, o processo histórico aqui, para entrar propriamente na lição. E ele impulsionou a democracia e estabeleceu o direito aos espetáculos gratuitos para a plebe. Se rodeou de artistas e escritores que exaltavam o esplendor de Atenas e embelezou a cidade, e com o dinheiro fornecido pelos aliados e as ciências receberam um grande impulso, né? Também reconstruiu a Acrópole, que mandou construir o templo de Atena Nice e Erechtheion, e o símbolo de Atenas, o Partheon. E nesse século, a população de Atenas chegou a ter 250 mil habitantes. Nessa época, ocorreram as grandes guerras médicas contra os persas. Na primeira, os atenienses, comandados por Milcíades, derrotaram o rei Dario em 490 a.C., na Batalha de Maratona. E o segundo rei dos persas, né, na segunda parte, o rei persa Xerxes, filho do rei Dario, atacou Atenas e destruiu a Acrópole. Depois de serem vencidos novamente na batalha naval de Saltamina, em 480 a.C., os persas se retiraram. Vemos aqui essas informações super importantes. Nós temos Atenas no período helenístico, que Filipe foi sucedido por Alexandre Magno, que não deu tempo à cidade para se erguer. E Alexandre iniciou o grande período helenístico,
e durante vários anos isso aconteceu, né? Atenas foi a principal, o principal foco das artes e das ciências. Super importante, super admirado, e nós temos a Idade Média aí. Durante esse período não se falou muito de Atenas. Em 1147 a cidade foi saqueada pelos normandos da Cilícia. E em 1205, depois que os cruzados tomaram Constantinopla, se tornou a capital do Ducado de Atenas. Algumas informações aqui, não são todas as informações que eu estou passando para vocês. Algumas aqui bem importantes. Então, nesse contexto histórico, religioso e cultural de Atenas, que é justamente a primeira parte da lição, a lição diz que quando Paulo chegou a Atenas por volta de 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia uma enorme influência cultural e intelectual, apesar de poucas relevâncias políticas sobre o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, que são importantíssimos, né? Nós estudamos muito sobre os filósofos de Atenas, os filósofos gregos. E quando nós estudamos a lição, nós vemos um contexto bem top, bem legal. E os filósofos gregos são super importantes nós entendermos sobre eles. E a filosofia, ela nasceu com os egípcios mais de 2.000 anos antes do período cristão. No entanto, nós iremos observar que foram os filósofos gregos que contribuíram através da escrita, sistematizaram a arte do pensar sobre a existência humana, a ética e a moral, e sobre o conhecimento. Nós estudamos, né? Eu sou professor, e muito embora eu sou professor de português e de inglês, porém nós estudamos todas essas coisas aí. Nós temos os filósofos gregos pré-socráticos. Nessa fase da filosofia grega, os pensadores buscavam explicar a origem do universo, o princípio de todas as coisas. Eles queriam entender a razão, a origem das mudanças, da natureza e a evolução do ser humano. Eu vou apenas citar aqui, nós temos Tales de Mileto, em 624, a 558 a.C., considerado o primeiro filósofo ocidental. Tales de Mileto nasceu onde hoje é a Turquia. E nós temos aí a influência das condições de tempo, e nas escolhas dos alimentos, e em uma visita ao Egito, ele teria aprendido regras de geometria através da observação, da dedução, e chegou a essa seguinte conclusão. Temos Anaximandro, em 610 a.C., a 546 a.C., esse discípulo e ascensor de Tales de Mileto. Anaximandro também nasceu em Mileto, colônia grega na atual Turquia, e frequentou a escola de Mileto. Temos Pitágoras, o famoso Pitágoras, 532 a.C., 582, repito, a.C., a 494 a.C., nascido na ilha de Samos, no Mar Egeu, Grécia. Pitágoras chegou a estudar na escola de Mileto também, mas seus conhecimentos matemáticos eram tão avançados que o filósofo ultrapassou o mestre e seguiu viagens para adquirir novos saberes. Eu apenas estou aqui, né, mencionando alguns fatos. Heráclito, 540 a.C. a 470 a.C., temos nascido em uma família nobre em Éfeso. Heráclito é conhecido por afirmar que tudo estava em constante transformação. E suas ideias eram a gênese do que conhecemos hoje por metafísica. Vejam
onde Paulo estava envolvido, né? Temos Parmênides, 510 a.C. a 445 a.C. Parmênides nasceu na colônia grega de Eleia, no litoral sudoeste da atual Itália, na Magna Grécia, e frequentou a escola que Pitágoras fundou na Itália e era da família rica e influente, né? Ele concluiu que o mundo era uma ilusão. Não vou muito explicar sobre isso, apenas citando algumas coisas aqui. Demócrito, o famoso filósofo aí grego, 460 a.C. a 370 a.C. Nascido em Abdera, Demócrito foi quem desenvolveu a teoria do pensador Leucipo entre o atomismo, que ainda fazia parte da missão dos pré-socráticos por definir a origem do mundo. Temos os filósofos gregos socráticos, e com a chegada de Sócrates no meio do mundo filosófico, os pensadores eles abandonaram a vertente mais física, que buscavam entender os fenômenos naturais e passou a trabalhar em aspectos mais humanos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que é a verdade. Nós temos Sócrates aí em 470 antes de Cristo e 399 antes de Cristo. A frase "só sei que nada sei" explica a essência do pensador, né? Nós temos Platão, o famoso Platão. 427 antes de Cristo a 347 antes de Cristo. Ele nasceu em Atenas, em uma família nobre, e por isso estudou uma variedade de matérias como a leitura, a escrita, a música, a pintura, a poesia. Sua família era de políticos importantes e esperavam que o menino seguisse a mesma carreira. Aristóteles, famoso Aristóteles, nascido na Macedônia. Ele, filho de médico e com sólida formação em ciências naturais, foi com 17 anos que Aristóteles mudou-se para Atenas para estudar na academia de Platão e logo tornando-se o principal discípulo do mestre. Estudando algumas informações aqui para vocês entenderem sobre a lição. Nós temos os filósofos da época helenista, Epicuro, não vou citar muito, Zenão de Sítio, Pirro de Élida. Vejo aqui esses filósofos super importantes, e nós temos aí no contexto da lição, falando que Atenas, que era o centro intelectual marcado pela idolatria. Mesmo com todos esses conhecimentos, Paulo chega a Atenas por volta de 50 depois de Cristo, e a cidade exercia uma enorme influência cultural, intelectual, berço dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. E Atenas destacava-se pelas artes, pela poesia, pela filosofia. Mas vocês observem o que eu citei aí, esses filósofos aí desses períodos, como eles tiveram uma forte influência, e até hoje nós estudamos sobre eles, né? O maior bandeirante do cristianismo acaba de chegar a Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares do saber humano, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, Eurípides, e o inaugurável escultor Fídias. A Academia de Atenas, fundada por Platão, ainda era o centro intelectual com poucos rivais. Simon Kistemaker diz que Atenas descansava em sua reputação de ser o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento, né? Pelo que eu mencionei aqui para vocês observem que não era qualquer coisa, né? Se naquela época já era dessa forma, né?
E Atenas foi a primeira cidade-estado da Grécia desde o século V a.C., mesmo depois de integrada ao Império Romano, guardava com orgulho a sua independência intelectual e também se tornou uma cidade livre. Gabava-se pela sua tradição filosófica, pelos seus filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E tinha uma reputação, claro, intelectual muito forte. Era uma cidade gloriosa. E Paulo olhando aí para esses movimentos, com espanto, os seus ricos monumentos, o esplendor, né, a glória de Atenas. E Simon Kistemaker diz, a despeito de sua descrição por ser o centro do saber e da arte, essa cidade superava todas as outras em cegueira espiritual. Porque quanto mais as pessoas estudam, se elas não tiverem cuidado, elas vão até negar o próprio Deus. Até algumas pessoas já me falaram, muitas pessoas me falaram, você estuda muito, tal, cuidado. E realmente nós devemos ter muito cuidado. Não que eu tenha medo, né? Eu não sou o bam da situação. Eu pesquiso bastante. E chegando a essa cidade, o que foi que Paulo observou? Lucas descreve Atenas com o adjetivo grego kateidolos, empregado somente no Novo Testamento. E essa palavra significa cheia de ídolos, coberta de ídolos. A idolatria era muito grande. Muito grande. Então, era uma cidade, apesar dos seus filósofos, porém, nós vemos aí nesse contexto, a idolatria que imperava em Atenas era forte. E Paulo está aí justamente no meio dessa multidão. Atenas era uma cidade profundamente entregue à idolatria, com inúmeros altares a deuses, incluindo o altar ao Deus desconhecido, que chamou a atenção de Paulo ao pregar no Areópago. No período greco-romano, era um centro intelectual e religioso, famosa por sua filosofia, sua arte, sua educação, e a cidade possuía uma grande quantidade de templos e altares dedicados a diversos deuses, não era apenas um, incluindo deuses da fama, da vergonha, da luxúria, refletindo a diversidade e a complexidade da religiosidade local. E a população estava tão envolvida com a adoração de ídolos que Paulo se sentiu profundamente perturbado ao observar ali aquela cidade, né? E nós temos a idolatria, o altar ao Deus desconhecido. Entre muitos altares, havia um dedicado ao Deus desconhecido. Observe que eles tinham tantos deuses que eles fizeram um altar a um Deus que eles não conheciam. Provavelmente para garantir que nenhum Deus importante fosse negligenciado. Paulo utilizou esse altar como ponto de partida para o seu sermão, explicando que o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e sustenta toda a vida. E ele destacou que os atenienses buscavam a Deus de forma incerta, adorando sem conhecimento, e apresentou a Jesus, né, como a revelação desse Deus. Enquanto aguardavam Silas e Timóteo, Paulo discutia diariamente com os judeus e gentios, incluindo filósofos, os epicureus e os estoicos, que debatiam suas ideias sobre prazer, virtude e felicidade. Vamos aqui rapidamente falar quem eram os epicureus. Paulo está aí no meio dessa multidão, no meio desse povo, e Paulo não era qualquer um. Paulo era o Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. Epícoro de Samos foi um dos filósofos gregos do século IV a.C., que fundou o epicurismo, uma filosofia centrada na felicidade, na busca da felicidade,
através do prazer moderado e a tranquilidade da alma. E essa filosofia de Epicuro é frequentemente resumida em dois conceitos principais: ataraxia, que é a tranquilidade da alma, e aponia, que é a ausência da dor física. Ele acreditava que a verdadeira felicidade era alcançada através da moderação dos prazeres e do controle dos desejos, evitando excessos que poderiam levar ao sofrimento. Aí ele defendia a ideia do prazer moderado, defendia que o prazer é bem supremo, mas enfatizava que o maior prazer é a ausência de dor e medo. Também materialismo atomista, influenciado por Demócrito, Epicuro adotou uma visão materialista do universo, acreditando que tudo é composto por átomos e vazio. Ele rejeitava a ideia de que os deuses interferem na vida humana, argumentando que se existissem seriam indiferentes aos nossos problemas. E temos também, deixa eu ver aqui, o estoicismo, que é uma escola focada na razão, no autocontrole e na virtude, fundada por Zenão de Sítio, na Grécia Antiga, por volta de 300 anos antes de Cristo. E essa filosofia ensina que a paz vem de aceitar a realidade e focar apenas no que podemos mudar. Surgiu em Atenas, no período helenístico. O nome vem de Estoa, um pórtico decorado onde os mestres conversam, né? Teve grande força no Império Romano, com nomes marcantes como Sêneca, Epíteto e o imperador Marco Aurélio. As ideias principais, a dicotomia do controle, saber separar o que depende de nós, nossas ações e pensamentos, do que não depende de nós, que é o mundo externo. Prestem bem atenção. Outra ideia é viver com virtude, guiar a vida pela sabedoria, pela coragem, pela justiça e moderação. E a aceitação, receber os altos e baixos da vida sem raiva ou desespero, entendendo as leis da natureza. Vejam que o apóstolo Paulo estará aí no meio deste povo, ensinando, mostrando quem era o Deus desconhecido. Então Paulo não era qualquer um, Paulo estava aí totalmente envolvido com o ensinamento da palavra de Deus, com discussões no aerópago, com os filósofos, né? Compartilhe aí, pessoal, da época. E a idolatria ateniense estava ligada à organização da cidade, às festividades, à política, à arte e ao modo como os habitantes compreendiam o mundo. Plínio afirmou que ao tempo de Nero, Atenas estava ornamentada por mais de 30.000 estátuas públicas. E Petrônio disse que era mais difícil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Deixa eu ver. Que era mais fácil, vou repetir, mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha as suas divindades protetoras. Xenofonte, citado por Champlain, assim descreveu a cidade. O lugar inteiro é um altar e a cidade inteira é um sacrifício e uma oferta aos deuses. O Erbsen observa que ao chegar a Atenas, o objetivo de Paulo não era ver as atrações da cidade, mas ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas para Cristo. E o que foi que Paulo sentiu aí, né? Como ele reagiu diante de toda essa movimentação. O verbo usado para descrever a reação de Paulo é paraissinon, e o termo comunica uma forte perturbação interior e pode envolver indignação. Mas ele estava indignado
Diante de tanta idolatria, ele sentiu uma tristeza pelos atenienses, mas sua reação não deve ser reduzida à compaixão. Ele também foi tomado por um zelo, porque a glória devida ao Criador estava sendo oferecida aos filósofos, aos deuses, né? E Paulo, ele tinha o conhecimento das Escrituras e sobre a soberania, a adoração, a exclusividade a Deus, né? E como a gravidade da idolatria era tão forte. Os ídolos de Atenas não representavam formas alternativas igualmente legítimas de buscar o Senhor. Eram expressões de uma grande rebelião contra o Criador. Vejam que eles tinham tantos deuses que eles ergueram um altar ao Deus desconhecido. E a reação de Paulo, ele mostra aí realmente uma reação de uma verdadeira pessoa que tem o conhecimento da soberania do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos, a lição diz, como era seu costume, Paulo iniciou na proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Atos capítulo 17, versículo 17, a parte A. E esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego, Atos 17, versículo 2, Romanos 1, 16, e ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia aí uma plataforma inicial de evangelização. Por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos. Atos 17, versículo 17. E a presença de uma sinagoga mostra que havia uma comunidade judaica organizada em Atenas. E a palavra religiosos, empregadas pela Arque, né, ao meio da Revista Corrigida, traduz o particípio grego sebonemonós, usado em Atos para designar gentios que reverenciavam a Deus de Israel e mantinham aí um vínculo com a sinagoga, né, guardavam a lei, razão pela qual a tradução NAA é mais assertiva. E essas pessoas haviam demonstrado interesses pela fé judaica, ouviam as escrituras, rejeitavam parte da idolatria, e Paulo estava aí agora também levando o verdadeiro evangelho para eles. Paulo começou pela sinagoga, porque esse procedimento correspondia ao lugar de Israel na história da salvação. Deus havia confiado ao povo judeu as escrituras, as alianças, as promessas, a esperança messiânica, e a própria palavra de Deus nos diz nos evangelhos que ele veio para aqueles que eram seus. Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós vemos aqui esse conteúdo específico da exposição na sinagoga, não foi registrado, não se falou que ele anunciou aí. O início do capítulo mostra, porém, Paulo como costumava proceder, e em Tessalônica ele explicou a demonstração e demonstrou para as Escrituras que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. A sinagoga, queridos, era um lugar específico, era um ambiente que exigia uma abordagem diferente das que Paulo praticava quando falava nas praças ou para públicos especialmente não judeus. Entre judeus e gentios, que Paulo aí estava falando, né? Paulo podia recorrer diretamente às Escrituras, às promessas messiânicas, à história de Israel, e diante dos filósofos que nós aí citamos para vocês, alguns deles, Paulo podia recorrer diretamente às Escrituras. E ele começou pela criação, pela providência divina e pela condição religiosa, como o povo estava realmente ali adorando, ok? Não sei se a Eliana ainda continua aí. E falar com uma pessoa que conhece a Bíblia não é igual a conversar com alguém que nunca teve um contato
significativo com a fé cristã. E o evangelista, a pessoa, ela precisa estar preparada para conversar com todo tipo de grupo religioso. Por isso que eu, Nelson, concordo e prego e explico e ensino que um pastor deve ser uma pessoa preparada, deve ser uma pessoa estudada, uma pessoa que tem um curso teológico, que saiba se conduzir diante de ambientes e saiba realmente organizar suas ideias e seus argumentos e não trazer uma interpretação própria, né? Mas levar a interpretação segundo a base da hermenêutica, ter uma boa oratória, um bom conhecimento, porque de acordo com o ambiente que ele vai estar, ele precisa ser uma pessoa estudada, uma pessoa preparada. Outro ponto importante que precisa ser dito é que dialogar não significa tratar todas as crenças como igualmente verdadeiras, nem transformar a mensagem cristã em uma opinião aberta a qualquer modificação. É justamente mostrar a pregação, ela é convencimento. Um texto argumentativo, ele mostra-nos o poder do convencimento. E Paulo era bem preparado sobre isso, né? A proclamação do evangelho na Ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à Ágora, a praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. E ali ele dialogava diariamente com gentios e filósofos. Observem, ele dialogava com filósofos. Emanuel, tudo jóia, querido? E os filósofos ficaram interessados em ouvir alguma novidade, porque Paulo, ele era uma pessoa preparada. Ele tinha tanto conhecimento que atribuíram o conhecimento dele aos deuses. E a evangelização de Paulo em Atenas ocorreu em dois ambientes distintos. Na sinagoga, ele conversava com judeus e gentios a Deus, tementes a Deus, né? E gentios tementes a Deus. Na Ágora, ele encontrava pessoas que viviam fora desse contexto religioso. E Paulo não abandonou a sinagoga, mas ele vai aí à praça pública para conversar com essas pessoas, para dialogar com essas pessoas. Então não é qualquer um, não é qualquer pessoa, né? A Ágora era o espaço público no qual se desenvolvia boa parte da vida urbana. Os negócios eram realizados, notícias circulavam, autoridades exerciam funções e diferentes assuntos eram discutidos. Então era um ambiente cheio de filosofia, cheio de conhecimento, cheio de comércio. E em Atenas, a praça também possuía grande importância intelectual. Pessoas ligadas às escolas filosóficas, como eu já citei no início, encontravam ali a oportunidade para ensinar, para ouvir, para debater sobre vários assuntos. E o texto também informa que a atividade evangelística de Paulo acontecia diariamente. Paulo estava ali presente, né, todos os dias. E o apóstolo também não esperou que os atenienses fossem até a sinagoga. Ele se dirigiu ao lugar onde estavam. A igreja sai de Jerusalém, atravessa as fronteiras geográficas e culturais e anuncia a Cristo em ambientes diversos. É o que precisa acontecer, gente. Hoje, abrindo aqui uns parênteses, as pessoas só querem saber de chá, de festa, de grupo esse, grupo aquele, mas observa quem sai às ruas da cidade para evangelizar. Eu estou aqui em Valparaíso há 21 anos, 22. Nunca um crente bateu na minha casa para fazer uma visita, para dizer, eu estou evangelizando. Eu sou de Pernambuco, eu sou de Recife, lá a igreja faz isso. Aqui eu sinto falta disso aqui, não é? E o apóstolo Paulo, ele não esperou que os atenienses fossem à sinagoga. Ele saiu para levar Cristo, né, a solução para os problemas da idolatria ali daquela cidade. A igreja não deve abandonar suas reuniões, mas precisa reconhecer que grande parte das pessoas nunca entrará espontaneamente em um templo. Isso aqui eu estou falando de todas as denominações. Aqui é uma cidade que eu não vejo
evangelismo pessoal. Tem algumas cruzadas de vez em quando, mas evangelismo pessoal, não sei. Alguém que está aqui na live, que é de Valparaíso, que possa me explicar, que possa dizer, não, pastor Nelson, já existiu evangelismo pessoal aqui, já evangelizamos, já fizemos. Tem alguém aí na live que pode fazer isso? Ou aí na tua cidade alguém faz isso? E anunciar o evangelho não se resume em entregar um folheto, né? Em entregar um convite, mas realmente em oferecer, né, a cara, face a face, mostrar para a pessoa. Eu fui criado nesse ambiente de evangelização. E os filósofos epicureus e estoicos, eu já falei para você sobre isso, e a lição diz que entre os que confrontavam Paulo em Atenas, estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, e eles defendiam o prazer como bem supremo, estendido como ausência de dor, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas, negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses, apenas de forma distinta e indiferente da vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Observem, é fácil pregar para esse tipo de gente? É fácil evangelizar esse tipo de grupo? Não, não é fácil. Então não é qualquer um, não venha me dizer que é qualquer pessoa que pode realmente enfrentar grandes doutores aí e tentar convencê-los, não é? Os epícuros receberam esse nome por seguirem os ensinamentos de Epícoro, filósofo que viveu entre 341 a 270 a.C. Eu já expliquei aqui sobre os filósofos gregos, né? E a filosofia de Epícoro procurava oferecer uma explicação completa da realidade e um caminho para a felicidade. Ela abrangia a natureza do universo, o conhecimento, a alma, os deuses, a morte e os desejos e a vida em sociedade. Sua finalidade prática era libertar as pessoas dos medos que perturbavam a existência, especialmente o medo dos deuses e da morte. Eu já mencionei sobre isso para vocês logo no início da nossa explicação. A matéria constituía a base de sua explicação sobre o universo. Os epicureus não negavam necessariamente a existência dos deuses. Eles os concebiam como seres felizes e imperturbáveis diante dos problemas humanos. A alma também era considerada material. Segundo essa concepção, era formada por átomos sutis espalhados pelo corpo. E quando a pessoa morria, esses átomos se dispersavam e a consciência deixava de existir. Vejam, onde Paulo estava. Ou seja, aonde, né? Porque existe uma diferença entre onde e aonde. E além disso, nós vamos ver aí que o epicurismo não pode ser reduzido à busca imediata e indiscriminada dos prazeres. Essa descrição corresponde muito mais ao hedonismo cirenaico do que ao pensamento de Epicuro. E por aí vai as explicações. Nós temos aí os estoicos, eu também já expliquei sobre os estoicos, e a lição diz que também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeus, 333 a 263 a.C., valorizavam a razão, a virtude, o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as suas emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal. O resumo disso aqui, gente, é que Paulo, o grande apóstolo Paulo, Deus o escolheu para ser um vaso escolhido, né? Era um vaso escolhido do Senhor, e Deus sabe em quem investir. Quando Deus investe em nós, investiu em você, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele nos coloca em determinados meios, né? Hoje, a minha vida ministerial consiste em fazer lives, eu pesquiso, eu estudo, eu tenho vários conhecimentos, não tenho tanto conhecimento, mas eu sou uma pessoa esforçada, eu continuo estudando.
eu continuo pesquisando para fazer as lives para vocês. E o estoicismo surgiu em Atenas por volta do ano 300, quando Zenão de Sítio começou a ensinar em um pórtico conhecido como Stoa Poicle, expressão que pode ser traduzida como pórtico pintado. Pórtico pintado. O nome da escola filosófica veio desse local. Seus seguidores, eles procuravam responder a uma questão prática, como o ser humano pode viver bem em um mundo sujeito a perdas, sofrimentos e acontecimentos que não podem ser controlados. A resposta que davam estava na vida conduzida pela razão, na prática da virtude e na aceitação da ordem estabelecida pelo destino. Vamos dar um pulo bem aqui na lição. E Paulo é levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. E nesse Areópago aí estavam reunidos aí, né, o pessoal do conhecimento. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Então, Paulo, estando na praça pública, ele agora é levado a um outro patamar, né? E deixa eu ver aqui. A minha live vai terminar. Avisou aqui que vai terminar a minha live. Então a lição diz que Paulo foi levado aí justamente para maiores explicações, né? Os filósofos estavam chamando Paulo de catador de ideias, um pregador intelectualmente superficial que reunia pensamentos alheios e tentava apresentá-los como se fossem seus. E a ironia dessa classificação se torna evidente no desenvolvimento da narrativa. E os atenienses julgavam que Paulo, com base em seus próprios critérios de prestígio intelectual, mas o apóstolo era o único naquela praça que conhecia a verdade acerca do homem, acerca de Deus, acerca das Escrituras. E o Areópago designava originalmente uma colina rochosa situada a noroeste da Acrópole. E seu nome significa Colinas de Atenas. E o mais importante é que Paulo aí começou a falar com muita sabedoria, né? E todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra cidade se ocupavam senão de dizer e ouvir algumas novidades. Para eles o evangelho era mais uma ideia a ser examinada. Para Paulo era uma revelação de Deus através da fé, através do arrependimento. E o discurso de Paulo é muito importante. Ele inicia o seu discurso mostrando sobre o Deus desconhecido, mostrando que realmente esse Deus desconhecido deve ser adorado. E na sequência, Paulo ele proclama Deus como Criador do mundo, de tudo que há, o Senhor do céu e da terra, proclama o senhorio de Deus. E Paulo também asseverou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Mas habita no coração de uma pessoa rendida a Ele. E leva a pessoa ao arrependimento e anuncia o juízo de Deus. A lição diz que Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar as pessoas. E é isso que a lição vai tratar, está tratando, e eu tratei aqui nesta live. Eu espero que vocês tenham compreendido. E o desfecho aqui nos ensina que nós devemos anunciar o evangelho em todos os lugares, deixar os resultados nas mãos de Deus. E eu agradeço a Deus aí pela oportunidade de ter você como meu seguidor de live, aprendendo a palavra de Deus, entendendo sobre o evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande beijo do professor Nelson Alves de Andrade.